continuar falando desse assunto, porque essas novas regras de aposentadoria, como a Natália muito bem disse pra gente, valem para quem ingressar no mercado de trabalho depois que a reforma for promulgada. Ela já contou pra gente aqui que isso vai acontecer em novembro. Mas vamos saber os detalhes com a Juliana Rosa, que tá aqui no estúdio com a gente. Ju, boa tarde pra você. Boa tarde, Cris. A Natália também trouxe pra gente aí algumas regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. Queria que você detalhasse. Pois é, vamos trazer um pouquinho, então. Boa tarde para você que acompanha aqui a edição das 4. Muita gente que está no mercado de trabalho fica naquela preocupação. Bom, então vou ter que trabalhar sendo mulher aos 62, sendo homem aos 65 imediatamente. Não, tem uma regrinha de transição onde você pode se aposentar antes, desde que você esteja naquela regra de transição. Vamos trazer, Cris, um pouco as regras gerais aqui. Então, a partir da promulgação Quer que eu te ajude? Em novembro, foi. A gente tem eu tenho mais intimidade com esse telão que você. Mais vezes. A gente tem as regras gerais que começam a valer para quem ainda não está no mercado de trabalho. Então, todo mundo que entrar vai ter que se aposentar, homens aos 65, mulheres aos 62, os professores, os trabalhadores rurais e policiais federais e agentes penitenciários têm regras especiais. Então, os professores, homens, se aposentam com 60 anos de idade, mulheres com 55, trabalhadores... 57, perdão. Trabalhadores rurais, 60 homens, 55 mulher. E Polícia Federal e agentes penitenciários, 55 homens e 55 mulheres. Aí um exemplo, Cris, aqui nessas regras de transição, por exemplo, você tem que somar 100 pontos. Tem várias regrinhas de transição que aí é bom você ver qual que é o melhor em cada caso. Porque, por exemplo, se você já tem muitos anos de contribuição, como eu, por exemplo, tenho 42 anos e já tenho 35 anos de contribuição. Se você somar e já estiver ali perto do 100, então você não precisa esperar ter 62 anos para se aposentar. Se você somar ali os 100 pontos sendo mulher, para homem é um pouco mais de pontos. Então, é importante fazer essas contas, Cris, porque dá para se aposentar com menos idade para quem já está no mercado de trabalho. A gente tem as regras aqui também de idade também que a gente colocou, que são os regimes especiais, por tempo de contribuição, aliás, porque além de ter a idade mínima, você tem que ter um tempo mínimo também de contribuição para a Previdência. Então, no caso do setor privado e parlamentares, são 20 anos para homens de tempo de contribuição e mulheres 15 anos de contribuição. Setor público e professores, 25 anos cada um, homens e mulheres. E trabalhadores rurais, 15 anos de contribuição os dois. E também a mesma coisa, 30 anos, homens e mulheres, para a Polícia Federal e agentes penitenciários. Porque é isso, não basta você cumprir os 62 anos, se você não tiver o tempo mínimo de contribuição, você vai ter que trabalhar mais tempo pelas novas regras. E a gente destacou aqui também, como terceira informação importante aqui dessas novas regras, o cálculo do benefício do INSS. Isso aqui também foi muito debatido, Cris, porque hoje você se aposenta com 80% dos maiores salários, né? Então, muita gente reclamou, vai pegar o salário total, né, os 100%, e aí eu vou no final ganhar menos. Mas a ideia, o que a equipe econômica diz, é que a ideia é que você trabalhe por mais tempo para que você possa se aposentar até com mais de 100% da sua média. Então, por exemplo, se você é mulher, cumpriu 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, você vai ter direito a 60% da média salarial, digamos. Mas se você quer ganhar mais do que a média salarial, você pode trabalhar a cada 2 anos, você ganha, sobe 2 pontos, né, a cada ano, Cris. Então, 62%, 64%, 66%, até poder somar os 100% ou até mais pelos cálculos do governo. Homens têm que contribuir aí pelo menos 20 anos. E aí a gente trouxe esse exemplo aí de se você contribuir 35 anos, Cris, e aí você tem direito aí pelos cálculos que a gente fez a receber 100% da sua média salarial e os homens, 40 anos de contribuição, receber 100% da média salarial. Muita gente tem um discurso de que vamos trabalhar até morrer. O fato é que a gente já tem uma idade mínima de quem se aposenta, já que muita gente morre antes dos 60 anos, né? Então, no Nordeste e tal, é uma discussão que os especialistas fazem muito, que eu tenho acompanhado ao longo de toda essa discussão, porque a Previdência ela é um seguro para quando você envelhece. Então, o fato é que é importante a gente ter dinheiro para fazer políticas públicas para quem não chega na velhice.
velhice, que é o que acontece muito, Cris. Hoje a gente está com o certo é a gente olhar o tempo que as pessoas vivem após fazerem 60, 60 e poucos anos, né? Que é o tempo que você vive depois dessa idade de aposentadoria. Então, isso está subindo muito rápido, a gente está envelhecendo muito rápido. Agora, é verdade que a taxa de mortalidade entre jovens é muito grande, muita criança morre também. Então, é importante também nessa discussão de tirar um pouco do dinheiro da aposentadoria para que sobre também para crianças, para políticas, para jovens, por exemplo, Cris. A gente vai trazer um pouco, agora a Priscila Yasbeck conversou com economistas, porque pós-reforma da Previdência, né, a gente sabe que tem um monte de desafio para o crescimento do Brasil. Esse é um primeiro passo importante. Vamos falar dos próximos passos para que a gente tenha condições de crescer e principalmente reduzir desigualdade no Brasil. O tamanho dos nossos problemas não se resolve só com a reforma da Previdência. A gente precisa aumentar a produtividade, reduzir o custo do Estado, né, desonerar o setor produtivo. Então, a lista de reformas a ser feita ainda é grande, inclui reforma tributária, reforma administrativa, o que está chamando de pacto federativo e, desejavelmente, o avanço da chamada PEC paralela, que inclui estados e municípios nessa reformulação das regras previdenciárias. Temos a questão do Pacto Federativo, que na verdade ele dá uma reorganizada, porque hoje, vamos dizer, toda a receita tributária, todos os impostos que a gente paga vão majoritariamente para o governo federal. E daí fica os estados e municípios pedindo dinheiro para o governo federal. Então você tem que redistribuir isso, como é no mundo inteiro, né? O Brasil é muito centralizado no governo federal e isso precisa descentralizar e é disso que se trata essa reforma. Bom, a proposta do governo, quando chegou ao Congresso, previa uma economia de 1,2 trilhão num período de 10 anos. Agora, a proposta representa uma economia de 800 bilhões de reais, também em 10 anos. A Juliana continua aqui comigo. Ju, como é que o mercado financeiro reagiu a essa mudança? Está reagindo bem, Cris. O dólar continua caindo. Ontem fechou em R$ 4,07. Agora o dólar comercial está valendo R$ 4,03. A nossa bolsa está subindo de leve, está quase de lado. Agora sobe 0,11%. Mas continua batendo aqueles níveis históricos, aquele recorde histórico acima dos 107 mil pontos que mede a valorização das empresas negociadas na Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Ou seja, há um clima favorável porque o que os analistas dizem é que a reforma da Previdência ela tira do caminho o risco do Brasil quebrar. Então, com isso, a gente permite um aumento de confiança dos investidores e por mais que também, de novo, tenha essa discussão de que a gente está tirando direitos, o fato é que os pobres hoje já se aposentam por idade, porque normalmente eles estão na informalidade, eles não conseguem comprovar tempo de contribuição. Então, os homens, por exemplo, e as mulheres já se aposentam acima dos 60 anos. As pessoas que têm mais condições, que têm carteira assinada, por exemplo, se aposentam com uma média de 54 anos. Então, caminhar em direção à redução da desigualdade, embora tenha ficado muitas desigualdades no meio dessa regra de transição, é bem visto também pelos agentes econômicos. Cris, acho importante destacar isso, porque, de qualquer forma, a gente caminha para que, depois da regra de transição, vão ser regras iguais para todos, setor público, setor privado, e então a gente caminha numa direção correta. Claro, super importante.